Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade ao nosso material, à nossa aula, né? Ao nosso curso de filosofia e especialmente aí no período medieval que nós estamos trabalhando, né? Especificamente aí a filosofia medieval. E hoje eu quero fazer aqui uma abordagem, nós vamos fazer uma abordagem aqui um pouquinho não muito comum, não é corriqueiro nas aulas de filosofia, principalmente quando a gente vai tentar trabalhar aqui uns nomes que não é muito do nosso cotidiano, o que é uma pena, né? Que eu vou aqui pelo menos trazer aí uns nomes, uns personagens que não é muito comum, não é muito conhecido, no processo, né, nas aulas de filosofia. E aí eu quero que vocês também, certamente, espero que estejam vocês aí acompanhando com o material que eu enviei, né? E nós vamos falar um pouco da filosofia medieval, mas especialmente vamos falar aqui um pouco do pensamento filosófico oriental, tá? Do Oriente. Especificamente da filosofia árabe, né? Ou muçulmana, né? Islâmica, né? Vamos dizer assim, islâmica. Nós estudamos aí a patrística, né? Com Santo Agostinho. Estudamos aí além da patrística, estudamos a escolástica, né? A escolástica aí nós vimos também que a figura uma das figuras de maior expressão foi o São Tomás de Aquino, né? Então, Tomás de Aquino de um lado, Santo Agostinho do outro. E aqui então nós vamos para uma discussão muito rápida também, que é o pensamento, né? Para muitos, inclusive, vale lembrar, eu comento isso com vocês em sala sempre, que há quem garanta que a filosofia ela é ocidental, né? Filosofia ela não tem uma filosofia que não seja a filosofia ocidental. Claro que aí são questões conceituais, né? Do ponto de vista, aqui eu, antes de preparar essa aula também, eu estava vendo um debate, uma discussão de um professor da Unifesp, da UFSCar, e ele falava justamente essa coisa do quanto a filosofia filosofia árabe, né? Ou, para ser mais correto, o estudo islâmico, ele acabou ficando longe, né, do processo de divulgação, mesmo da mídia, inclusive há um preconceito muito grande, né, com relação à discussão, ao enfoque do pensamento filosófico islâmico, né? E mesmo no que tange ao quesito de importância histórica, né? O quanto realmente o mundo, né? O mundo islâmico, ou esses estudos islâmicos, ele nos trouxe de coisas importantes, né? Para a gente poder, na verdade, estar também podendo fazer alguns paralelos. Nós vimos aí na aula passada, quando eu falei da escolástica, e mesmo quando a gente falou aí da patrística, especialmente da escolástica, que um dos maiores pensadores da escolástica, né, que foi o São Tomás de Aquino, com certeza ele vai beber na fonte do Aristóteles, mas que por sua vez foi um filósofo, foram pensadores, ou foi a filosofia, né, árabe, que na realidade acaba descobrindo, né, a obra e as traduções, né, das obras, não só de Aristóteles, né, mas de várias obras gregas que são traduzidas pelos árabes. Aliás, vale lembrar que muito antes do Ocidente, né, conhecer muitas das obras do grego, né,
Você viu que eu tô com isso aqui? Do grego, você já tinha os árabes fazendo toda a tradução, participando, né? E inclusive produzindo, né? Até porque eles eram muito fortes, né? No que tange a poesia, né? E prosa, né? Então eles já faziam, eles já tinham isso já vertia, né? Na cultura, né? Nos estudos islâmicos. E aí a gente, claro, para a gente falar até porque a Península Arábica, né? E vale lembrar também, isso é importantíssimo a gente saber do ponto de vista da importância desse estudo que a gente está tentando trazer aqui para vocês. Quando a gente fala aqui da Península Arábica, ela realmente se encontrava até o início, né, do pensamento, da organização, e não só cultural, intelectual, mas filosófica dos estudos islâmicos. A Península Arábica ela se encontrava bastante desarticulada, né, desorganizada. Inclusive, havia uma discussão muito grande com relação aos conceitos, né, de moralidade. E é justamente essa organização do islamismo que vai trazer para a Península Arábica uma certa organização moral, né, de valores, inclusive culturais, e inclusive uma organização, uma reorganização da questão mesmo vista como uma questão geográfica. E aí a gente vai, nesse quesito aqui, tem uma questão que o professor ele coloca, que é a questão que havia também muitos saques, né? Havia muitos saques, muitos roubos, e uma violência que não havia freio. Com a organização, né? Com essa organização, o que acontece? Os próprios árabes, eles acabam tendo um alinhamento. Então você passa agora a criar um cinturão com um conjunto de conceitos de moral, conceitos morais e de valor, né, religioso, que passa inclusive a unir e a unificar a península, né? Portanto, isso também, obviamente que muito não se difunde, muito não se divulga, não se fala, porque há também um certo preconceito, né, como eu havia dito. Então, esses momentos também de saque, desses desencontros que havia, segundo mesmo nos próprios debates, nas discussões entre o povo, né, da região, eles chamavam a palavra de jarrilia, né, a jarrilia, porque o que é essa jarrilia? Ele coloca que era um termo que vai designar a ignorância. Então havia uma ignorância geral, mas aqui a ignorância, conforme até o professor que eu comentei com vocês, ele coloca que ela é vista, mas é uma ignorância do ponto de vista religioso, né, do ponto de vista religioso, essa jarrilia, e ao mesmo tempo do ponto de vista de conduta social, né, de envolvimento, de organização social. Então não é simplesmente uma ignorância porque as pessoas não têm leitura, não, sabe? A ignorância da falta do conhecimento da escrita, da leitura, não. Mas mesmo da valorização, da valoração dos conceitos morais, mesmo dos conceitos religiosos e, acima de tudo, não havia como eu diria assim, uma condição, né, de respeito em termos de agrupamento, né, de condição mesmo social. Então havia uma tentativa ali de superar essa chamada jarrilia, né, que é esse termo que vai designar a ignorância, né, de uma sociedade, de um grupo, de uma comunidade. Então, pessoal, quando a gente vai falar aqui, e certamente também os próprios clãs, né, havia, claro, não é que lá era tudo, era certinho, mas havia os embates, as disputas, como há em qualquer lugar, em qualquer comunidade, em qualquer sociedade, seja ela no Ocidente, seja ela no Oriente. O que a gente está tentando mostrar aqui, na verdade,
essa questão do combate à ignorância social, a ignorância das pessoas em relação às outras, da falta de respeito, da falta de comprometimento, do comportamento mesmo social. Olha que interessante. Então há uma tentativa, esses estudos islâmicos, né, que eu estou tentando trazer aqui para vocês, que eu estou tentando mostrar para vocês, é uma tentativa realmente de reorganização de um povo. Por isso a importância, né, e muito pouco se sabe, né, ou pelo menos se chega até as salas de aula, quando a gente fala da filosofia oriental, né? E aqui eu mandei para você, perdão, da filosofia árabe, né? E aí a gente manda, aqui eu enviei para vocês, só para a gente ter uma ideia de 3 pensadores, né? O primeiro que eu coloco para vocês aqui é o Al-Farabi, né? Ora, aí até, pessoal, eu chamo a atenção de vocês aqui para a data que eu coloquei, 1872, 951, né? Às vezes você procura, você pesquisa, você, mesmo em alguns momentos, você tem algumas datas que elas podem dar uma diferencinha, né, de um ano aqui, outro acolá, né? Para ficar atento, não se prender também a essa questão de datas, né? Mas ao contexto, claro que o século aqui está corretíssimo. Então, ó, um homem torna-se uma pessoa graças ao intelecto. Então, quem que é esse Al-Farabi? Na verdade, ele era médico, tinha muito também, era da área de medicina, da área da química, e tinha, obviamente, todo um objeto de desejo de estudo, né, que também ele vai buscar, né, na obra de Aristóteles. Olha só, mais uma vez esse camarada, o Aristóteles sendo lembrado, sendo estudado, sendo chamado aqui para o debate. Por que será que ele dava tanta importância ao pensamento de Aristóteles? Porque, pessoal, conforme nós falamos em outros momentos, o Aristóteles, ele realmente estudou, ele realmente foi um filósofo muito completo, né? Estudou ele abriu, na verdade, estudou muitas áreas, né, do conhecimento. Então, ó, pouco se sabe sobre a vida do Al-Farabi, mas foi um dos fundadores do movimento filosófico muçulmano na Idade Média. Ele seria chamado por seus contemporâneos de o segundo professor. Adivinha quem era o primeiro? Se ele era o segundo professor, quem era o primeiro? Com certeza não era o Derval, né? Era o Aristóteles. Por quê? Porque para ele, o grande mestre, né? Aliás, é curioso que estamos falando do Aristóteles, aqui para o Al-Farabi, ele é o primeiro. Por quê? Porque não é porque ele simplesmente estava em primeiro lugar no sentido de que foi a primeira referência intelectual deles. Não, é porque realmente eles consideravam o intelecto do Aristóteles uma coisa acima de qualquer outra condição do mundo árabe. Então, o Aristóteles é muito respeitado, não só na Grécia, no mundo ocidental, como também no mundo árabe. Então, esse segundo professor aqui seria o Al-Farabi, porque o primeiro é o nosso amigo Aristóteles. Al-Farabi marcou um novo passo na filosofia de seu tempo, precisamente por ter recuperado as obras gregas clássicas, né? Discutindo tanto os textos aristotélicos quanto os de Platão. Então veja, mais uma vez, a referência. Isso não quer dizer que a filosofia, né, islâmica ela seja absolutamente, como eu dizer assim, ocidentalizada, né? Tanto faz um como o outro, você tem a mistura, obviamente tem. Mas veja que como os gregos, né, eles também bebem na fonte, né? Então os islâmicos, o mundo árabe, né, ou os estudos islâmicos aqui, também bebem, e muito na fonte do Ocidente. E o que é importante a gente ver aqui, ó, foi influenciado por Platão e Aristóteles. E detalhe, ele dizia, o Al-Farabi dizia, que essa coisa, que às vezes a gente estuda, né, que o Platão e o Aristóteles têm uns conceitos, umas ideias,
muito diferente uma da outra. Chegamos até a dizer a questão de opostas, né? Quando Aristóteles diz, o Platão fala aquela coisa do mundo das ideias, que você já não aguenta mais o Derval falar isso, né? Mas é importante a gente cimentar essas ideias, galerinha, para a gente entender e a gente saber do que estamos falando. Então, quando você fala Platão e Aristóteles, para falar, ele até mesmo você pode colocar a sua ideia, se realmente são opostos, ideias opostas ou complementares, uma vez lendo a obra deles. O Alfarabi ele vai dizer que não é. Ao contrário do que se dizem por aí, a obra platônica, ou melhor, o pensamento platônico e o pensamento de Aristóteles são complementares. Um completa o outro. Então são duas faces que formam um rosto, um pensamento, uma linha, né? Uma linha de pensamento, um conceito. Então ele vai dizer assim, retomou muito do pensamento, ele retomou muito o pensamento de Aristóteles, ou seja, ele vai beber muito, assim como Santo Tomás de Aquino, quase que cola muita coisa do Aristóteles, o Santo Agostinho do Platão, né? O Alfarabi também vai beber na fonte, não só do Aristóteles, como do Platão e certamente de tantos outros gregos que eles traduziram. Então, assim, quando a gente fala dele, formulou com clareza a distinção entre a existência e a essência. No caso aqui, coordenando com Aristóteles, concordando com Aristóteles, o filósofo árabe também afirma ser a felicidade o fim supremo de todo homem, alcançado somente no interior de uma sociedade. O que ele quer dizer aqui, galerinha? Que, na verdade, quando você fala da existência e da essência, é aquela ideia mesmo que o Platão tem de existência, a condição mesmo de matéria, sabe? A condição mesmo de objeto. E tudo isso que está vendo tem uma essência. Só que a essência, ela só pode existir a partir da existência do objeto. Então ele coloca assim, também afirma ser a felicidade o fim supremo. Então para ele, não há bem maior, não há riqueza maior, não há condição maior no ser humano do que ser feliz, do que a felicidade. Lembra-se quando nós discutimos isso lá em Aristóteles? Se você não lembra, pode retomar as aulas que eu fiz aí com vocês ou ler o material que a gente disponibilizou, que a gente fala da felicidade posta por Aristóteles, que não há bem maior para o ser humano do que a felicidade. Então, desse modo, suas obras políticas propõem um misto de filosofia prática e teórica. Ou seja, não basta assim, não há como você desenhar uma filosofia só na teoria e da mesma forma uma filosofia, né, somente na prática. Então o conceito e a realização, né, a ideia e a prática, elas necessitam, né, é um casamento necessário para que ela aconteça. Então veja, esse Alfarabi, ele acredita em que todo conhecimento obtido por meio da reflexão deve ter como finalidade sua efetivação no interior de uma sociedade pretensamente perfeita. É com este propósito que, segundo o mestre, concilia a ideia do rei filósofo platônico. Lembra do rei filósofo que a gente já discutiu e tal? Né? Qualquer coisa nós temos aí depois do plantão, né? A gente vai explicar, a gente retoma isso aí. Mas ele também vai beber em Platão, ele retoma a ideia do rei filósofo. Lembra que para ser um rei, obrigatoriamente você tem que ser filósofo? Nem todo filósofo é rei, mas todo rei, obrigatoriamente, ou pelo menos necessariamente, segundo Platão, né, na cidade, no governo perfeito, né, na cidade perfeita, você teria, ou no mundo ideal, na sociedade, ou na cidade ideal, teria que ser governada por um filósofo. Né? Tomara que as pessoas vejam isso, né, com bons olhos. Filósofo platônico com a figura do profeta como quem pretende harmonizar leis universais e crenças populares. Então veja, o Alfarabi, ele é um cara que ele vai trazer muito do pensamento platônico
e principalmente aristotélico para o mundo, né, o conhecimento, né, do Aristóteles. E é um dos caras que vão inaugurar, né, o pensamento islâmico, né? E aí, galera, tem uma outra figura aí que eu mandei para vocês, que é uma figura chamada Avicena. Depois vocês podem pesquisar, se aprofundar, porque isso aqui é muito, o tempo é muito curto, né? Ó, é preferível uma vida curta e larga do que uma vida longa e estreita, né? Então, eu prefiro ter uma vida curta, mas com significado, né? Com sentido, com produtividade, com valor, a ter uma vida longa, né? Mas não viveu nada, não produziu nada, não teve sentido, não significou, sabe? Não construiu uma importância valorativa, não só para a sociedade, para a comunidade, mas para si mesmo. Porque você viveu uma vida inteira, sabe? Enclausurado em si mesmo, preso nos próprios valores, nos dogmas, sabe? Preso nas correntes platônicas, como a gente já falou. Então ele diz assim, ó, pensador e médico, ele defendia o pensamento dualista, a ideia de que a mente, né, e portanto a alma é distinta do corpo. Lembram-se dessas ideias? Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre mente, corpo e alma? Entendeu? É essa dualidade. Então ele vai dizer que na verdade ele vai defender o pensamento dualista. Corpo e alma, ou mente, né? Embora se considerasse seguidor de Aristóteles, afastou-se dele a respeito da ideia aristotélica de que mente e corpo compõem uma só coisa. Porque, na verdade, ele está dizendo aqui, parece que ele está dizendo uma coisa em cima e outra embaixo. Não é. Ele tá, porque, na realidade, se você pegar o Avicena, a Avicena promoveu o pensamento dualista. A ideia recorrente de que a mente ou a alma seriam distintas do corpo. Então, esse dualismo, né, essa dualidade. Ele resolveu o problema da essência e dos atributos do mundo através de uma análise ontológica da modalidade do ser, que eles subdividido em três partes. Então, ele vai pegar a ideia da essência, né, mas resolver o problema da essência, ele vai trazer três questões para a gente entender aqui como, veja, como o pensamento islâmico, ele distingue em parte do ocidental, do grego, excepcionalmente, né, do grego, mas com uma importância aí. Qual é? Na realidade, você tem uma impossibilidade, contingência e necessidade. O ser impossível, ou impossibilidade, é aquele que não existe. Quando ele fala assim, que ele resolve o problema da essência e dos atributos do mundo através de uma análise ontológica da modalidade do ser, que ele subdivide em três tipos, ele diz existem três tipos. O da impossibilidade, do impossível, o da contingência e o da necessidade. O que são essas três subdivisões, esses três mundos? O ser da impossibilidade, que é aquilo que é impossível, aquele que não existe. O ser contingente é o que tem necessidade de uma causa externa a si para existir. Então, para existir alguma coisa, lembra do mundo platônico, a ideia de Aristóteles, quando a gente fala do empirismo, da experiência, da coisa sendo colocada para acontecer. Por exemplo, isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui a causa e efeito. Então, há uma condição externa para que isso aconteça. Então, esse ato, essa ação que eu pratiquei, então, ele vai dizer assim, o ser contingente é o que tem necessidade de uma causa externa a si para existir. Já o ser necessário, que é o único, né? E ele é único, reflete a sua essência e tem a capacidade de gerar a primeira inteligência. Ou seja, tudo que há, existe uma essência. Por que todos os cavalos são iguais? Vou dar esse exemplo aqui que vocês também já ouviram falar. Na verdade, o Platão vai falar isso porque o que é igual é a forma, é a ideia, é a essência. Quando eu penso em algo, se eu pensar num gato, num cachorro, num cavalo, imediatamente vem a ideia daquele, né, daquele animal. Então, a essência da coisa, né? Tem um terceiro aqui que eu vou falar para vocês um pouquinho, que é um camarada chamado Averroes, né? Então, não vou tomar aqui também
muito o tempo, nós vamos discutir isso depois. O mundo é dividido entre homens com inteligência e sem religião, e homens com religião e sem inteligência. Isso aí vocês depois vão me explicar o que vocês entenderam nisso aqui. O mundo é dividido entre homens com inteligência e sem religião, e homens com religião e sem inteligência. Buscou conciliar o Islã com a obra aristotélica, ou de Aristóteles, nega a imortalidade da alma, acredita ainda que o conhecimento da ciência é o único caminho para atingirmos a felicidade, o êxtase espiritual e religioso. Olha isso aqui, galera. Então, o conhecimento, sabe aquela coisa epistêmica que a gente sempre está falando, está discutindo com vocês? O saber epistêmico, o saber científico, o saber criterioso, experimentado, observado, repetido, né? Então, a ideia da experiência, então ele vai dizer que esse é o único, acredita que o conhecimento da ciência é o único caminho, portanto, a ciência é o único caminho para atingirmos a felicidade e o êxtase espiritual e religioso. Então, a vida de todos os homens tem fim com a morte. Ou seja, a alma humana nasce e morre com o corpo. Então, você percebe aqui que já há uma preocupação e uma outra percepção do mundo com relação, com relação ao pensamento ocidental, principalmente a filosofia medieval, a filosofia cristã medieval. Verdade através da razão. Então ele vê a razão, né? Toda e qualquer verdade perpassa necessariamente pela razão. Então aqui ele não trabalha a fé como sendo o caminho primeiro, mas sim a razão, a racionalidade. A filosofia busca esta verdade através da razão, mas a razão filosófica para Averroes deve ser protegida e amparada pela religião, pois se tanto a filosofia como a religião buscam a verdade, não pode haver discordância entre as duas. Você percebe? Lá na Idade Média, lá no cristianismo medieval, né, e quando a gente vê principalmente ali a escolástica mesmo, né, ou mesmo a patrística, especialmente a escolástica, a razão, ela obviamente ela é desconectada, ela não pode existir se não existir a fé. Aqui, primeiro lá é a fé que me conduz a toda a condição racional e a razão. Aqui ele diz, Averroes diz assim, deve ser protegida e amparada pela religião, pois se tanto a filosofia como a religião buscam a verdade, não pode haver discordância entre as duas. Então, ambas estão conectadas. Na natureza, nada é supérfluo, né? A vida de todos os homens tem fim com a morte. Por quê? Porque acabou o homem, acabou a alma, tá bem? Ele está dizendo, então, nós não temos espírito, pessoal, não tem alma, não tem salvação. Não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que há uma espiritualidade realmente em cada um de nós. Quem fala sobre o que não é da sua conta, escuta o que não gosta. Né? Conhecimento, estupidez, riqueza e pobreza não podem ser escondidos por muito tempo. Então ele vai trabalhar aqui também algumas questões do ponto de vista da filosofia islâmica, né? Então a gente vê que são três figuras, né? São três nomes que vão trazer uma concepção um tanto quanto diferente do Ocidente. Então fala-se muito do próprio domínio do cristianismo, né? A gente falou muito da patrística, da escolástica. Esses três pensadores, Averroes, né? Avicena e o Alfarabi, né? Eles vão nos mostrar outros viés, outras formas, outros caminhos. Portanto, não dá para negar também a importância do pensamento, né, da cultura, né, e dos estudos do mundo islâmico. Então, pelo menos esses três nomes vocês podem pesquisar, tem muita coisa também. São três pensadores extremamente importantes e que vale a pena dar uma lidinha, dar uma aprofundadinha, caso você goste e caso você queira. Então, basicamente é isso.
Muito obrigado e até a próxima, galera.